Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Giovana e eu gostaria de, em nome do grupo de pesquisa Avaliação e Linguagem, dar as boas-vindas a todos e todas ao nosso quarto e último dia do primeiro ENAP, o Encontro de Avaliação em Perspectiva. Nós estamos na penúltima apresentação do encontro e nós estamos muito felizes e gratos de estar compartilhando experiências e aprendendo juntos durante essas apresentações e as discussões que nós temos tido todos esses dias. Nós estamos muito felizes também com o retorno que nós temos recebido de vocês, tanto nos comentários síncronos que nós vemos aqui no chat, quanto nas mensagens que nós temos recebido das pessoas que estão assistindo de maneira assíncrona. É um prazer e uma honra poder conversar com vocês sobre avaliação durante esses dias. Muito obrigada pela participação e por esse retorno. Bom, antes de iniciarmos então a nossa conversa de hoje, que será sobre feedback, autoavaliação e avaliação por pares, eu gostaria de deixar alguns recados importantes que nós temos reforçado. Bom, o grupo de pesquisa, avaliação e linguagem, possui um site e um canal no YouTube. E nessas duas plataformas vocês encontram diversas informações sobre avaliação, como publicações, vídeos e recursos. E ao longo da apresentação, então, nós vamos deixar os links para vocês poderem fazer uma visita e aproveitar as informações que nós deixamos lá. Vale lembrar também que os vídeos do encontro ficarão disponíveis no Moodle até o dia 5 de maio. E para receber o certificado, vocês precisam assistir a todas as palestras. Além disso, nós vamos disponibilizar os PDFs de todas as apresentações hoje, após a última apresentação, no período da tarde. Por fim, eu gostaria de pedir que vocês colocassem os comentários, as dúvidas e as sugestões no chat. Nós vamos ter um momentinho de discussão depois da apresentação e todos esses dias a contribuição de todos tem sido muito importante e muito válida. Feita essa introdução, eu gostaria de apresentar a Gabriela Rossato, que será a apresentadora de hoje, que falará sobre feedback, autoavaliação e avaliação por pares. A Gabriela é doutoranda em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina, atua na área educacional desde 2011, com experiência como professora de inglês, gramática e redação. Também ministrou aulas de português para falantes de outras línguas. Seus principais interesses de pesquisa relacionam-se a contextos telecolaborativos de ensino e aprendizagem de línguas, a avaliação, ao português como língua estrangeira e a formação de professores de línguas. Sem mais delongas, passo então a palavra para a Gabriela. Olá, neste encontro nós falaremos sobre feedback, autoavaliação e avaliação por pares. Com relação ao feedback, nós vamos retomar um pouco desse tópico, porque ele foi melhor explorado na nossa primeira apresentação, quando falamos sobre a avaliação e os conceitos gerais. Então, para que o feedback seja eficaz, ele precisa ser descritivo, ou seja, o seu foco não está na classificação do aluno, mas sim em apontar as suas limitações, os pontos fortes da sua produção e mostrar a esse aluno o que ainda precisa ser melhorado. É importante a gente destacar o papel do professor aqui nesse feedback descritivo, porque o professor deve fornecer orientações, informações, caminhos para que esse aluno saiba como ele consegue desenvolver, como ele consegue evoluir no seu processo de aprendizagem. Então, a eficácia desse tipo de feedback se estende para além da sala de aula. Ela também é aplicada às produções desse aluno que acontecerão na vida real. Para que a gente possa pensar um pouco em formas de fornecer esse feedback descritivo, nós temos aqui questões que podem ser realizadas nas produções desse aluno, então perguntas que o professor pode deixar na produção do aluno, ou então o professor pode também fornecer informações, fornecer pistas do que está equivocado ou do que o aluno pode fazer para melhorar a sua produção. Se for uma produção que está mal formulada, podem haver pedidos de esclarecimento e também as correções diretas em que o professor aponta explicitamente a forma correta de acordo com o exigido.
Então, para dar continuidade à nossa apresentação, nós vamos partir agora para o tema sobre autoavaliação. Primeiro de tudo, o que nós vamos discutir, né? O que é autoavaliação? Por que autoavaliar? Qual o papel do professor nesse processo? Quais são as práticas positivas e negativas na autoavaliação e como realizar a autoavaliação? Então, primeiramente, o que nós entendemos por autoavaliação? Eu trouxe uma tirinha aqui para a gente pensar um pouco, né, sobre essa definição. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam lê-la. Nós temos dois personagens aqui, né, que colegas de trabalho provavelmente, e um deles diz: eu preciso que você realize a sua autoavaliação para que eu possa escrever a sua avaliação de desempenho. Lembre-se de classificá-lo de acordo com os seus valores principais de honestidade e integridade. E aí, quando nós temos aqui no último quadrinho o personagem fazendo a sua autoavaliação, ele diz, né, em terceira pessoa, fazendo menção a si mesmo, o Wally alega que ele não fez nenhum trabalho, ele não trabalhou este ano, mas ele é desonesto, então você não pode ter certeza sobre o que ele está falando. Então, como que a gente conduz essa autoavaliação? Como que a gente faz essa autoavaliação? Primeiramente, o que é? A autoavaliação consiste na apreciação de si próprio a respeito de suas limitações, conquistas e resultados ainda a serem alcançados. Então, é um processo muito maior do que você apenas olhar para si e averiguar o que você fez. Você precisa reconhecer as suas limitações, também perceber as suas conquistas e o que pode ser aprimorado, até onde eu ainda posso chegar, o que eu posso alcançar. Por que autoavaliar? Qual a importância da autoavaliação? Nós temos aqui alguns apontamentos estabelecidos por Haidt. Então, primeiro, a autoavaliação cria condições para que o aluno participe mais e de forma ativa em seu processo de aprendizagem. Então, nós temos um aluno mais autônomo, mais participativo. Isso possibilita a análise do seu progresso nos estudos, como nós vimos no slide anterior, né? O que aprendeu e o que poderia ter aprendido. E permite a observação do seu comportamento diante do professor e dos colegas. Então, a autoavaliação ela não está apenas relacionada ao conteúdo de sala, ao que o professor estabelece que precisa ser aprendido com relação a conteúdo, mas também ao seu comportamento com o professor, com os colegas. De que forma eu, aluno, estou me portando com relação ao meu professor? De que forma eu contribuo para o meu processo de aprendizagem? De que forma eu contribuo para as aulas do meu professor? De que forma eu estou contribuindo também para os meus colegas, para o processo de aprendizagem dos meus colegas? E aí, como fica o professor? O professor fica completamente de fora desse processo? Se a gente pensa em autoavaliação, então não é necessária a figura do professor. Então, trouxe uma outra imagem aqui para a gente pensar um pouco nessa questão. A partir de agora, o aluno se automotivará, se autoinstruirá, se autoavaliará, se autocorrigirá e se autopunirá. E aí, os demais aqui, provavelmente professores também, né? É cada vez mais complicado ser professor. Então, o professor não desempenha mais nenhum papel no processo de aprendizagem, muito pelo contrário, né? O papel do professor é extremamente imprescindível. O professor auxilia o aluno na autorreflexão, a identificar os próximos passos a serem tomados e o encoraja a assumir o comando de sua aprendizagem. A autoavaliação se alinha à avaliação diagnóstica. Nós vimos bastante sobre avaliação diagnóstica no nosso primeiro encontro do webinário, né, sobre avaliação, conceitos gerais. Então, a autoavaliação permite ao estudante se enxergar nesse processo e ajuda o professor a direcionar as atividades futuras e a delimitar o conteúdo dos módulos. Tudo também alinhado, né, ao que vimos sobre a avaliação como formativa. O professor deve propor ações que auxiliem o aluno a superar as dificuldades e a realizar os aperfeiçoamentos necessários. Então, nós percebemos aqui que há uma
Construção conjunta entre professor e aluno no processo de aprendizagem. O professor fica responsável pela orientação, por fornecer caminhos e instruções para esse aluno, para que ele aprimore a sua aprendizagem, e em contrapartida, a autoavaliação que esse aluno realiza mostra ao professor como ele deve conduzir os próximos módulos, as próximas etapas das suas aulas. Nós temos aqui, então, algumas práticas positivas e negativas para serem pensadas com relação à autoavaliação. Essa tabela aqui foi retirada, esse quadro foi retirado de Balde, citado por Punhag e Souza. Está dividido aqui em 2 slides. Eu fiz alguns destaques, alguns apontamentos, para que a gente não se estenda muito no quadro. Então, eu coloquei aqui, marquei algumas mais importantes. O motivo, quais são as práticas positivas, né, para se pensar um pouco em autoavaliação? O motivo para sua introdução está relacionado à melhora da aprendizagem. Nós veremos isso também da melhora da aprendizagem quando tratarmos sobre avaliação por pares. As percepções dos alunos do processo são consideradas antes da ideia ser introduzida. Os alunos são envolvidos no estabelecimento de critérios. Então, também falamos sobre critérios em uma das nossas apresentações, né? E ao falarmos sobre critérios, a gente pensa também que os alunos devem fazer parte desse processo. Os alunos devem participar do estabelecimento, da construção dos critérios para avaliação. Orientações são produzidas para cada estágio do processo, e aí entra novamente o papel do professor. Quem que faz essas orientações? Quem estabelece? Quem fornece essas instruções? O professor é responsável por isso. É diferente daqui, como nós podemos ver ao lado, né, numa prática negativa em autoavaliação, avaliações são feitas impressionisticamente, o processo é imposto aos alunos, então tudo aqui é uma construção, é um processo que é construído de forma conjunta entre professor e aluno. E aqui uma continuação deste quadro, nós temos uma das várias estratégias complementares para promover a aprendizagem autodirigida e independente. Então, nós percebemos também, tanto neste tópico sobre uma prática positiva de autoavaliação, quanto nos demais, que ela está alinhada ao conceito de avaliação como formativa, como diagnóstica e como formativa, preocupada com o processo de aprendizagem desse aluno. Então, suas práticas permeiam todo o curso, ela é uma das formas de avaliação. O feedback por pares qualitativo é utilizado como parte do processo, então nós já vemos aqui uma relação com o feedback que tratamos, né, no início da apresentação, feedback descritivo, para que ele seja realmente eficaz, e também já vemos que essa autoavaliação, ela não está separada de outros processos da avaliação. Então, ela está relacionada, por exemplo, à avaliação por pares, ok? Elas estão todas alinhadas. E os dados de avaliação são coletados para avaliar a melhora e para determinar sua contribuição para a aprendizagem do aluno, diferente de uma prática negativa em autoavaliação, que seria a avaliação não é considerada ou não é utilizada. Então, precisa estar tudo muito relacionado para contribuir para o processo de aprendizagem do aluno. E como que realizamos essa autoavaliação? Então, tem uma relação também com o slide inicial, quando falamos sobre o que é a autoavaliação, e temos aqui o Garfield pensando, chega uma época em que a gente tem que se autoavaliar. Eu sou o máximo, eu já devia ter feito isso há anos. Antes fosse simples assim, mas também não é tão complicado, né? Nós temos instrumentos de autoavaliação, então eu trouxe para ilustrar aqui 2 fichas de autoavaliação. Essa primeira foi retirada de Furtoso, é uma ficha que foi estabelecida em um contexto de telecolaboração de ensino-aprendizagem de línguas, e neste caso aqui, especificamente, essa ficha é para que o aluno avalie a sua aprendizagem, avalie o seu desempenho como aprendiz de uma língua estrangeira. Então, nós temos, né, eu fui capaz de entender o que o meu parceiro falava, manter discussão acerca de tópicos do cotidiano, e por aí vai, né, mas são
reflexões a respeito do próprio desempenho para aprender uma língua estrangeira. E um outro exemplo também de ficha de autoavaliação, de instrumento de autoavaliação, é mais, também num contexto de telecolaboração, mas é voltado para um professor, certo? Esta ficha foi aplicada em um contexto de formação de professores de português como língua estrangeira, e aqui o professor pensava na sua performance, no seu desempenho, com relação à aprendizagem, com relação, desculpa, ao ensino de português como língua estrangeira. Então, fui capaz de esclarecer dúvidas, fornecer explicações, usar estratégias. Então, essa ficha de autoavaliação também pode ser usada por nós, professores, para que nós possamos avaliar o nosso desempenho e até mesmo a nossa contribuição para o processo de aprendizagem dos nossos alunos. Essas são as referências com relação a essa primeira apresentação, e nós vamos agora dar continuidade, então, à avaliação por pares. Nós temos visto que todos esses conceitos estão diretamente relacionados, e nesta apresentação nós vamos discutir o que é a avaliação por pares, qual o seu objetivo, os seus benefícios, como implementar, ok? E o feedback entre pares, que na verdade vai permear toda essa discussão. A avaliação por pares é caracterizada por ter alunos avaliando o trabalho ou o desempenho de colegas utilizando critérios relevantes. Também pode envolver alunos oferecendo feedback aos colegas. Então, como eu disse, né, o feedback vai permear aí toda essa prática de avaliação por pares, e é um instante em que os alunos, com base em critérios, lembrando que esses critérios aí, como já vimos nas outras apresentações, né, esses critérios são estabelecidos em conjunto com o professor, entre professor e alunos. E a partir de critérios relevantes, os alunos conseguem avaliar as produções de seus colegas. E qual o intuito? Por que é importante avaliar a avaliação entre pares, né? Ela melhora a aprendizagem, simplesmente assim, ela contribui para a autonomia desses alunos, porque eles são responsáveis por avaliar a produção dos seus colegas, e claro que na medida em que eles estão avaliando a produção dos seus colegas, eles estão também avaliando a si mesmos, repensando nas suas próprias produções, porque eles estão ali averiguando, né, o que os colegas, quais pontos eles atingiram de acordo com a proposta, quais as lacunas, quais os equívocos cometidos, e, consequentemente, eles também repensam a respeito das próprias produções. Como benefícios aqui, nós temos uma possibilidade de mais feedback, o desenvolvimento de um senso de propriedade que facilita a aprendizagem, então tem essa questão aqui do aluno como autônomo, como um participante ativo nesse processo de avaliação, oportunidade de aprender com os sucessos e falhas dos colegas, como eu já apontei, diminuição das relações de poder em sala de aula, então essa questão da construção conjunta, da participação em conjunto com o professor e, consequentemente, que o aluno, com um papel importante, né, ao avaliar a produção dos seus colegas, contribui para a diminuição das relações de poder em sala de aula. Um aumento do engajamento dos alunos no processo de aprendizagem e o desenvolvimento da aprendizagem autodirigida. E como devemos implementar a avaliação por pares na sala de aula, no processo de ensino? Usar escalas de classificação simples para avaliação por pares não ajuda suficientemente os alunos a compreenderem como os outros avaliam o seu trabalho e, portanto, não os ajuda a encontrar maneiras de melhorá-lo. Então, a gente observa aqui novamente a importância do estabelecimento de critérios, a importância do feedback descritivo para que essa avaliação ocorra de forma realmente eficaz. Então, uma proposta aqui de como implementar, né, as atividades de avaliação associadas aos processos de aprendizagem entre pares podem ser mais proveitosas se envolverem discussão construtiva e oferecimento de feedback que ajuda os alunos a melhorarem os resultados da aprendizagem. Bom, pessoal, então observamos aqui, né, como que todos esses conceitos, o feedback,
a autoavaliação, a avaliação por pares podem ser implementados nesse processo maior, que é a avaliação, claro, entendendo a avaliação aqui como formativa, como um processo que contribui e que está preocupado com a aprendizagem do aluno, mostrando todo o potencial desses pontos e como eles se alinham para um melhor desenvolvimento, para a evolução do aluno, na medida em que ajuda esse aluno a observar os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, até onde ele já chegou e o quanto mais ele consegue evoluir. Então, eu os convido a continuarem, a permanecerem por aqui, porque nós vamos dar abertura ao nosso espaço para interação, e também já aproveito para deixar um convite para a nossa discussão no período da tarde, que será sobre elaboração de itens para testes. Muito obrigada. Obrigada, Gabriela. Foi muito interessante ouvir um pouquinho sobre feedback, autoavaliação e avaliação por pares. Então, pessoal, nós ressaltamos agora que o chat, para vocês colocarem as perguntas no chat, as experiências, os relatos, ou qualquer sugestão para a gente discutir aqui com a Gabriela. E a gente vai começar, então, falando sobre o comentário da Aline Cantarotti, que ela disse assim, que a pergunta-chave, fui capaz de, direciona bem. E nesse primeiro comentário da Aline, eu vou puxar uma pergunta, então, para a Gabriela, para a gente conversar um pouquinho. Ela deu um direcionamento, né, que esse tipo de pergunta, fui capaz de, direciona bem a autoavaliação. Então, eu queria perguntar para a Gabriela como que o professor vai criar esse instrumento de avaliação, de autoavaliação, desculpa, qual que é o ponto de partida, como que ele inicia isso? Oi, Giovana, muito obrigada pela mediação. Aproveito para agradecer também e reforçar, né, eu não comentei durante a apresentação, mas talvez alguns tenham visto, a participação da Giovana na elaboração dos slides a respeito de avaliação por pares, então agradeço também a contribuição dela nessa apresentação, e a do Gladson, que também auxiliou na elaboração do slide sobre feedback. Obrigada, Aline, pela pergunta. A Aline tem participado ativamente das nossas discussões, então é uma honra tê-la conosco. E, bem, a Aline falou, então, a respeito dessa fui capaz de, né, e desse direcionamento. Isso nos faz pensar um pouco em formas de criação de instrumentos para autoavaliação. Aqui, no caso, quando a gente pensa nesse fui capaz de, nós estamos tratando mais especificamente de instrumentos de autoavaliação, como as fichas, né? Isso vem também ao encontro com o que vimos na apresentação da Isadora sobre a criação de rubricas. Então, a Giovana me questionou, né, como que criamos esses instrumentos de autoavaliação? Eu acho que o primeiro ponto que o professor precisa ter em mente são os seus objetivos de aprendizagem. Esses objetivos de aprendizagem precisam estar muito bem delineados para que ele consiga cobrar do aluno, né, e para que o aluno consiga perceber o que se espera dele ao final de um módulo, ao final de um curso. Então, aqui nós estamos também relacionando muito com a questão das competências, né? Quando nós dizemos fui capaz de, este aluno está falando sobre, ele vai pensar, ele vai refletir sobre a questão das competências. E aí, aqui no caso, quando falamos sobre isso, quais as competências que se espera que ele desenvolva. Então, o professor precisa ter isso muito bem delineado, e talvez até mesmo já pensar em quais as dificuldades que esse aluno pode encontrar ao longo de um módulo, da apresentação de um módulo, ou até mesmo do curso todo. E quando nós falamos a respeito de fui capaz de, né, eu acho muito interessante que a gente pense que em se tratando de língua, né, de ensino-aprendizagem de línguas, acho muito importante a gente reforçar que nós não estamos falando apenas da visão de língua como uma estrutura, né? Então, fui capaz de utilizar tal estrutura, por exemplo, um presente simples, mas pensando também na questão dos objetivos comunicativos. O que esse aluno é capaz de fazer com a língua?
E aí, quando a gente pensa nessa questão de autoavaliação, uma das coisas que eu trouxe na minha apresentação foi o reconhecimento da autoavaliação, não só como o que o aluno foi capaz de alcançar, mas também das suas limitações, das suas dificuldades. Então, acho que nesse momento, o aluno consegue perceber o que ele é capaz de fazer, o que ele consegue fazer, no caso, pensando a língua, mas a gente pode estender isso para outros contextos, né? O que ele é capaz de fazer com o conhecimento que ele tem, certo? E produzir a partir desse conhecimento. Então, acho muito importante também a gente expandir um pouco essa visão de língua, porque aqui a gente não está pensando só nessa questão de uso de estruturas de vocabulário adequado, mas dele conseguir atingir propósitos comunicativos. E aí, né, reforçando então, só retomando um pouco da pergunta inicial, é muito importante que o professor tenha esse esses objetivos bem delineados, a gente retoma, então, como eu já disse, a apresentação da Isadora, que fala sobre as rubricas, fala um pouco sobre esse estabelecimento dos critérios e descritores, e aí também já puxa um gancho com com o que a gente tem falado muito, e a respeito da participação dos alunos nesse processo. A gente tem muito destacado, né, a questão do aluno estar envolvido no processo de avaliação. Acho que tem até uma fala do Gladson que diz a respeito de não ser algo misterioso, né, mas que o aluno tem acesso não só à nota, mas ao desempenho dele, até porque a gente não está associando a avaliação aqui apenas com nota. Então, acho importante que o aluno tenha essa participação, mesmo que o professor fique responsável principalmente pela elaboração, né, dessas rubricas, dessa grade de autoavaliação, é muito importante que o aluno pense um pouco em como participe ativamente desse processo de elaboração desses instrumentos de autoavaliação. Muito bom, Gabi. E ali também ela relatou a experiência dela, como ela fez a autoavaliação. Ela diz assim: fiz um formulário semestre passado que tratou um pouco da autoavaliação, mas o foco foi na avaliação do curso e na minha performance de professora na condução dos trabalhos no contexto remoto. Condução das aulas, no próximo comentário, né, das atividades, se o modo foi efetivo para aprendizagem, etc. E essa é uma outra forma de avaliação que a gente realiza também, né, não só sobre o aprendizado dos alunos, mas sobre o curso ou sobre as aulas, a nossa performance como professores. Exatamente, Giovana, e eu acho que a gente tem, na medida em que nós temos suscitado algumas discussões ao longo do evento, a gente tem observado muitos os professores compartilhando as experiências, e acho que alguns dos comentários mais recorrentes são relacionados às dificuldades que nós encontramos, seja com relação à conexão, seja com relação ao tempo. Então, eu sinto que a todo tempo nós estamos nos julgando, né? Julgando o nosso trabalho, julgando a nossa performance, por vezes até mesmo nos condenando. Então, eu acho interessante que a autoavaliação não é isso, né? Não é sobre isso. Também não é sobre o que a gente viu ali na minha apresentação, representado pelo Garfield, né? Eu sou o máximo, também não é 8 ou 80. Mas eu acho que a autoavaliação, por ser um processo de autorreflexão, nos ajuda muito a pensarmos a respeito do nosso próprio desempenho sem esse peso de condenação, certo? Então, eu acredito que é uma prática válida, né? Desde que eu comecei a trabalhar com autoavaliação, eu não cheguei a aplicar um instrumento para mim mesma, mas eu tenho pensado muito nisso e até tirando um pouco essa visão de julgamento, né? E acho que é muito válido pensarmos nisso. Teve até um dos instrumentos que eu mostrei aqui no caso, né, a ficha de autoavaliação para professores, foi um instrumento que eu e a professora Viviane aplicamos em um curso de formação de professores de português como língua estrangeira. Então, nesse curso, os alunos participantes avaliavam o próprio desempenho deles com relação ao ensino de língua portuguesa. Então, eu acho que isso é muito válido
para que a gente pense. Então, às vezes, nós jogamos isso para os alunos, né? Por exemplo, o que você achou do curso? Você tem algum comentário? Mas e nós? Como que nós nos sentimos com relação à nossa própria prática pedagógica? Talvez seja o momento de revisitarmos ali os nossos objetivos iniciais, as lacunas que ficaram ao longo de um curso ou de um módulo que a gente se propôs a preparar e verificar quais são os resultados adquiridos no final. E aí, pensando também na questão de avaliação diagnóstica, avaliação formativa, a gente conseguir reajustar essa prática a partir dessas verificações. Exatamente. E algo que a Gabi já comentou também sobre o uso das rubricas, né, no momento de dar o feedback, foi algo que a professora Viviane também comentou ali, respondendo aos comentários da Aline, dizendo que o feedback é sempre mais efetivo quando nós usamos as rubricas, como nós discutimos ontem, né, que nós tivemos uma apresentação sobre o uso das rubricas, porque elas detalham, descrevem em que aspecto do desempenho foi bom, ruim ou mais ou menos. Gabi, nós também temos uma pergunta da Sueli Cardoso. Ela disse o seguinte, que ela coloca os objetivos de aprendizagem em cada aula, para que os alunos possam, ao final da aula, avaliar se ele atingiu ou não. E na última aula da semana, eles verificam o que ainda não foi compreendido. E ela perguntou se ela pode considerar isso uma autoavaliação. Obrigada, Sueli, pela pergunta. Com certeza, com certeza. É o que eu estava mencionando a respeito da nossa prática pedagógica, mas também retomando a apresentação, a autoavaliação não diz respeito apenas a você verificar as suas dificuldades e o que você já consegue fazer, mas você atuar com relação a isso, né? Você ajustar a sua prática, você ajustar o seu desempenho. Uma outra coisa também que acaba se relacionando com a autoavaliação é a autorregulação, que é um conceito relacionado ao aluno, ou no caso aqui nós também professores, né, enquanto desempenhamos essa autoavaliação, está relacionado ao fato de nós conseguirmos ajustar as nossas ações. Então, nós, como professores, ajustarmos pensando na nossa prática pedagógica, e ao aluno ajustar o seu desempenho, as suas ações, com relação aos seus estudos, né, ao seu processo de aprendizagem. Então, Sueli, sim, é uma prática é uma forma de autoavaliação, né? Os alunos verificam não só os seus avanços, mas também o que ainda está faltando. Isso está relacionado aos objetivos de aprendizagem que a gente viu, aos objetivos comunicativos, as competências adquiridas, em que o aluno percebe o que ele já é capaz de fazer, né? Retomamos também a fala da Aline, que disse ser interessante essa frase, fui capaz de, ele percebe o que ele consegue fazer e o que ainda falta, né? Só que esse o que ainda falta tem que estar relacionado aos objetivos que a gente estabeleceu no início do módulo de um curso. É lógico que, considerando o nível desse aluno, a classe em que ele se encontra, a faixa etária, né, o curso em que ele se encontra, não dá para se esperar que ele consiga fazer coisas muito além disso. Então, ele tem que conseguir fazer, tem que ser capaz de fazer com base nos objetivos delineados pelo professor e, claramente, né, esses alunos precisam estar cientes. Então, isso vai ao encontro do que a Sueli falou, coloca os objetivos de aprendizagem em cada aula para que os alunos saibam desses objetivos, né? Então, estamos também reforçando aqui, reiterando as nossas falas ao longo do evento sobre a participação ativa desses alunos. Por isso é tão importante ter os alunos envolvidos na prática avaliativa. Então, mesmo que a gente fale de autoavaliação, a gente percebe que o professor está ali permeando toda essa prática. Exatamente, como você mesmo disse, né? Não é aquela situação do Garfield, né? De se dar uma nota ou só uma resposta e o professor atribuir isso à nota final. Não é esse o propósito, né? Isso, Gi. Eu já quero até puxar um gancho, então, aproveitar, né, que você disse, não é essa questão de dar a nota. Eu acho que a autoavaliação é muito sobre isso, né? Nós não estamos trabalhando com a atribuição de notas. O melhor instrumento para a autoavaliação é aquele instrumento que promove essa autorreflexão. Então,
acho que podemos até pensar em outros instrumentos de autoavaliação, porque eu trouxe aqui, no caso, duas fichas, né? E as fichas casam muito bem com essa frase do fui capaz de, mas nós podemos pensar em outros. E aí, quando eu falo de pensar em outros, é muito importante que nós consideremos o público-alvo. Então, por exemplo, a fala da Thais, quando trabalhou com avaliação em contexto de ensino para crianças, a fala a apresentação da Bruna e da Thais, trouxe, por exemplo, né, o uso dos Pokémons. Então, os alunos faziam essa autoavaliação comparando-se à evolução, comparando-se ali aos Pokémons. E eu acho muito interessante porque para uma criança, esse instrumento de autoavaliação é muito mais atrativo do que do que usar uma ficha de autoavaliação, né? Então, lógico que aí nisso, né, não adianta também, a gente tem que estar, de certo modo, um pouco alinhado com as crianças, né? Tem que saber um pouco o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo. Então, mais uma vez, mesmo que sejam crianças, é interessante a gente dar essa abertura para que eles participem, deem a opinião deles sobre quais personagens, quais as características que podem ser atribuídas a cada personagem. E aí, consequentemente, a gente consegue trabalhar com autoavaliação de uma forma mais divertida, mais dinâmica e que faça mais sentido para o aluno, né? Então, eu acho que essa questão abordada pela Bruna e pela Thais, né, da associação com os Pokémons, é muito interessante. Ali elas exemplificaram com eles, mas a gente pode pensar em outros personagens, né? E e acho que também está um pouco relacionado ali com os instrumentos de avaliação mencionados pela Leila. A Leila traz outras ferramentas, né, de cunho tecnológico que a gente pode usar para avaliação e que acho que também cabem na autoavaliação. Então, a Leila falou do Padlet, falou do Canva. O Canva possibilita, por exemplo, a criação de mapas mentais. Então, às vezes, o aluno consegue também, ao criar ali, né, ao esboçar o que ele já viu, o que ele aprendeu, perceber também o que ainda falta, o que ele ainda não consegue produzir dentro do esperado. Então, acho que é mais uma opção pensando em criação de instrumentos, né? E aproveito também, Giovana, para mencionar um outro, já que nós falamos sobre personagem, eu acho muito interessante, e a apresentação da Bruna e da Thaís também trouxe isso, que é o uso de memes, né? Eu acho que esse é um gênero que tem estado cada vez mais em evidência. Nós fizemos, por exemplo, eu e a professora Viviane, nesse curso de extensão que eu mencionei a vocês, nós pedimos aos participantes para, ao final do curso, postarem uma imagem que correspondesse a como eles se sentiam com relação ao desempenho deles, né, ao longo do curso. E esse curso contava não só com o suporte teórico, mas também com a prática de ensino de português como língua estrangeira. Então, é aquele que eu mencionei em que os alunos estavam atuando como professores, né? E aí, a gente deixou aberto, falamos, traga uma imagem que corresponda, que se relacione a como você se sentiu nesse curso com relação ao seu desempenho. E foi unânime, os alunos trouxeram memes, né? Trouxeram memes, discorreram porque fizeram essa associação, estabeleceram essa relação do porquê o meme os representava e, consequentemente, estavam ali se autoavaliando, porque eles reconheceram tanto os equívocos e as dificuldades, limitações, quanto, por exemplo, o quanto eles conseguiram avançar. Então, teve um aluno, por exemplo, que colocou aquele meme do Fred Mercury, assim, né, vibrando, e porque ele estava muito feliz por ter conseguido ensinar a trabalhar com português como língua estrangeira e tinha aproveitado muito essa experiência. Então, acho válido porque conseguimos pensar aí em outros instrumentos muito além da ficha e ajustá-los, né, de acordo com o nosso público-alvo. Ótimo, Gabi. A Elisa Magalhães fez um comentário, vamos comentar um pouquinho sobre o que ela disse lá. Uhum. Ela falou sobre avaliação por pares, e ela disse que fica imaginando isso acontecendo em diferentes momentos educacionais, como no TCC ou em aula de produções textuais do ensino médio.
Uhum. E você gostaria de comentar um pouquinho como isso pode acontecer, como os professores podem oportunizar esses momentos de avaliação por pares em diferentes momentos? Obrigada, Elisa. Eu vi o comentário da Elisa aqui enquanto a Giovana foi falando, eu pensei muito no meu grupo, né, do doutorado, Giovana e os demais, porque a gente vai se ajudando muito, né, no processo de escrita da tese. E eu digo que se não fosse o grupo do doutorado e anteriormente no mestrado, eu não teria conseguido concluir, né? Então, eu acho que é sempre muito válido, porque estamos trabalhando aqui com esse compartilhamento de conhecimento, de experiências, e sempre um tem a acrescentar ao outro. Então, eu também gosto muito de trabalhar com isso com os meus alunos, né? E acho que seria muito válido trazermos essa prática para outros contextos. Então, a Elisa diz aqui, né, no TCC, em aulas de produção textuais, nós percebemos a dificuldade que os alunos têm na graduação de criar, né, de produzir um TCC. Então, a gente tem ali, às vezes, as orientações do professor, mas como tudo que a gente, como professores, sabemos, essas orientações nem sempre são o suficiente, né? Há lacunas com relação às pesquisas, por exemplo, uso de referências, normas da ABNT, então tem muitas lacunas com relação a isso. Então, eu acho que seria extremamente válido estabelecer uma avaliação por pares num contexto como esse. Obviamente que essa avaliação por pares tem que ser mediada pelo professor. Então, o professor, eu acho que um cenário interessante para nós pensarmos, ilustrarmos isso, seria o que o professor estabelecesse, por estarmos falando aqui de um nível de ensino médio, graduação, pós-graduação, é interessante o professor estabelecer, por exemplo, uma ficha, né, uma rubrica, como a gente viu lá na apresentação da Isadora, que contemple as principais características desse gênero textual, os principais objetivos, então, o que o aluno precisa alcançar ao final da sua monografia, e que eles possam se ajudar nesse processo. Então, eu acredito que esse compartilhamento de conhecimento, de experiências, definitivamente é muito válido, como nós já fazemos aqui com o nosso grupo, por exemplo, né? Bem como ajuda também na autoavaliação. Então, a avaliação por pares, ela está completamente relacionada à autoavaliação, porque na medida em que um aluno está ali com a rubrica dele, está com a grade ali, avaliando a produção do outro, vocês acham que ele não vai pensar na própria produção? Será que ele não vai pensar, olha que interessante, o fulano fez isso, eu deixei de fazer isso, ou então, o fulano não fez isso e eu fiz, eu vou dar uma sugestão. Então, eu acho que isso, essa forma de avaliação seria muito, muito pertinente, sim, Elisa, e, e está alinhada com o que a gente vem discorrendo, principalmente com relação à questão da participação dos alunos nesse processo. A gente acaba também promovendo a autonomia desses alunos, diminuímos as relações de poder, né, que estão presentes na sala de aula. Então, eu acredito que seja uma prática que poderia ser mais adotada nesses contextos. Exatamente. Nós temos outros comentários sobre isso também, de como isso auxilia, que tem bons resultados, assim como a Gabriela está falando, né, que auxilia tanto na avaliação por pares quanto na própria avaliação. Ele estimula essa reflexão nos nossos alunos. Bom, além disso, pessoal, se ainda tiverem alguma pergunta, vamos colocando lá no chat, né? Mas enquanto isso, vou fazer mais uma pergunta para a Gabriela, que durante a apresentação e agora na discussão, ela mencionou a ficha de autoavaliação, né? Como um dos exemplos de que a autoavaliação pode acontecer. E quais outros instrumentos nós podemos usar para estimular ou para oportunizar a autoavaliação nos nossos alunos? Como eu disse, Gi, eu acabei trazendo aqui, né, as fichas de autoavaliação, mas eu acho que a gente precisa pensar sempre mesmo no nosso público. Então, crianças, por exemplo, esse instrumento já não é algo tão pertinente, né? As crianças acabam ficando entediadas, inquietas. Nós trabalhamos, é muito enriquecedor trabalhar com imagens, né, com relação às crianças, então eu acho
que isso pode ser feito ali por meio dos memes, por meio da associação com personagens. Acho que tem que gerar uma certa identificação, né? Pensando no caso aí de crianças, adolescentes também, porque a gente sabe que essa faixa etária não se identifica tanto com esses instrumentos ali de ficha de preencher, então muito aluno vai lá e coloca sim, mais ou menos, ou não, e não pensa muito sobre aquilo, né? Mas a partir do momento que você tem que estabelecer estabelecer uma relação da sua imagem com o outro, né? Isso já acaba gerando uma reflexão, demanda uma reflexão maior. Muito bom. E, Gabi, e após essa autoavaliação ou essa avaliação por pares, depois que os alunos preenchem a ficha ou a rubrica, o que eles podem fazer depois disso? Aqui, né, Giovana, a gente pensa muito no papel do professor, porque nós temos falado muito, né, que o professor está participando ativamente desse processo, e nesse caso aqui, como eu mencionei na minha apresentação, a autoavaliação também direciona a prática pedagógica do professor. Os resultados da autoavaliação não devem ser ignorados. O professor tem que olhar para aquilo depois, né, olhar para aquele instrumento, para as respostas do aluno e analisar a própria prática, verificar os resultados e pensar no que deve ser feito. Então, a gente tem uma questão ali de ajuste da prática pedagógica, ajuste dependendo, se possível, né, dos materiais, dos instrumentos do desenvolvimento das atividades. Então, é muito importante a gente pensar que a autoavaliação, ela não morre ali no término desse processo em si. Ela tem que estar relacionada à avaliação, como a gente tem discutido muito, né, com a avaliação formativa, avaliação como processo. Então, a autoavaliação é uma parte disso. A partir desses resultados, a gente traz aí, a gente reajusta, né, e aí tem a ver com o que eu falei da autorregulação, a gente reajusta a nossa prática e o aluno também deveria reajustar o seu desempenho, né? Isso me lembra até um acontecimento que eu tive esses dias de um aluno meu, que ele mandou uma mensagem para mim no fim de semana, dizendo que ele havia feito as tarefas. E aí eu olhei aquilo e falei, não, é fim de semana, eu não vou responder, não vou responder. Obviamente eu respondi, né? A gente que é professor, nem sempre a gente consegue seguir a risca, né? E aí eu respondi e falei, parabéns, fulano, que bom que você fez, estou orgulhosa. E aí ele disse assim, não deveria estar, porque eu fiz atrasado, eu já deveria ter feito antes, né? Então, olha ali o julgamento, né? Eu acho que até a gente consegue pensar um pouco que a autoavaliação não está relacionada apenas à aprendizagem de conteúdo, mas ao desempenho desse aluno com relação à sua participação nas aulas, a sua relação com o professor, a sua relação com os amigos. Então, ele disse isso, não deveria estar, porque eu deveria ter feito antes, e ainda acrescentou, não deveria me responder também, porque eu mandei mensagem no fim de semana. Mas depois disso, o que aconteceu, né? Ele não mandou mais mensagens no fim de semana, porque acho que ele mesmo percebeu que não era um momento pertinente, e já começou também a ajustar, né, os seus horários, o cronograma, para ter um desempenho melhor e conseguir realizar as tarefas dentro do prazo previsto. Então, eu acho que é importante também que a gente consiga associar, né, essa questão da autoavaliação não apenas ao conteúdo, mas nessa atuação do aluno em questões extra, né, na participação da sala de aula, na realização das tarefas, na relação com o professor e com os seus colegas, pensando aqui que a gente está estabelecendo uma relação de colaboração entre todos esses envolvidos. Muito legal, seu aluno praticando a autorregulação, como disse a Isadora ali no chat. E, Gabi, um assunto que a gente comentou na quarta pela manhã e que faz parte do nosso contexto, né, do nosso contexto educacional, que é o ensino remoto. Então, eu queria te perguntar qual que é a pertinência da autoavaliação, da avaliação por pares aqui no ensino remoto e em que medida ela pode colaborar para a aprendizagem do aluno. Como você vê isso?
A gente tem falado muito sobre isso, principalmente em decorrência do contexto que nós estamos vivendo atualmente, né? Antes, essa demanda pelo uso ali da tecnologia, por exemplo, já acontecia e agora ela nos foi imposta, né? Então, eu acho que, consequentemente, o ensino remoto demandou autonomia. Acho que essa é uma palavra-chave, né? A gente até discutiu em outras apresentações a questão, teve uma especificamente que alguém mencionou ali a participação dos pais no desenvolvimento das atividades, e isso ficou até esclarecido, né? Teve pai, uma mãe ali que chegou a falar, eu fiz a atividade pelo meu filho, mas a gente sabe que sim, que de uma maneira geral isso demandou mais autonomia desses alunos. E a autoavaliação, ela está diretamente ligada a isso, né? Ela está completamente relacionada à autonomia. A autoavaliação ajuda o aluno a ser mais responsável pela sua aprendizagem e, como eu já mencionei, autorregulá-la, né? Então, ajustar suas ações para alcançar os objetivos. Só que não dá para que a gente espere que esse aluno vá desligar o Zoom, desligar o Meet ou qualquer outra plataforma e pensar a respeito do desempenho dele naquela aula ou a respeito do seu desempenho com relação ao conteúdo e demais questões concernentes à sua aprendizagem. Então, entra novamente, né, o papel do professor aí, promover momentos, promover instantes e instrumentos de autoavaliação. Outro ponto também que nós discutimos nas últimas apresentações, nos últimos debates, foi a questão do tempo. A gente reconhece, né, que o nosso tempo é, de certo modo, limitado, restringido, mas eu acredito que de uma forma um pouco mais suave, como a gente falou, às vezes um meme que represente, né, atribuir uma tarefa para esse aluno em que ele consiga fazer essa associação com uma personagem, justifique, obviamente, essa associação, já é uma forma de autoavaliação. Às vezes uma brincadeira, um Canva, um mapa mental, já ajuda esse aluno a pensar um pouco sobre o que ele tem feito. E aí, considerando isso, né, no contexto remoto, retomando ali o início dessa última discussão, desse último ponto, estamos colaborando consequentemente para a autonomia desse aluno, né, porque ele, nesse contexto em que nós estamos vivendo, principalmente, ele precisa atuar de uma forma mais responsável pela sua aprendizagem e conseguir autorregulá-la, ou seja, ajustar as suas próprias ações com base nos objetivos. E aí retomamos também, consequentemente, que objetivos? Aqueles que nós, professores, estabelecemos e, como a Sueli muito bem pontuou, né, compartilhamos com os nossos alunos. Ótimo, Gabi. E agora nós já estamos chegando nos nossos minutos finais, mas já que a gente já conversou bastante sobre autoavaliação, avaliação por pares, vamos falar um pouquinho sobre o feedback. Lá no começo da apresentação, você disse que o feedback ele não deve ser puramente classificatório, né? Que ele precisa ser descritivo para então ser eficiente. Você consegue colocar a sua experiência ou a sua opinião? Como nós podemos dar esse feedback descritivo para os alunos? Sim, muito interessante, né? A gente tem visto aí que o feedback permeia toda a prática avaliativa. E quando nós pensamos em feedback, nós temos diversas categorias de feedback. Nós temos, por exemplo, a correção explícita, nós temos a reformulação, os pedidos de esclarecimento, o feedback metalinguístico mesmo, repetição corretiva, então tem várias formas, né? Mas quando a gente pensa em feedback descritivo e não puramente classificatório, nós estamos nos referindo àquele feedback que colabora para o desenvolvimento desse aluno, que colabora para o aprendizado desse aluno. Então, se você diz para um aluno assim, você errou aqui ou você não conseguiu fazer isso apenas, você o classifica como capaz ou incapaz, digamos assim, você não está colaborando para a aprendizagem desse aluno. Eu acho que aí entra a questão de o que o aluno deve fazer a partir disso. Então, em uma e aí, olha como que o feedback se relaciona à autoavaliação, né? Porque o aluno também tem que pensar um pouco nas suas limitações e de acordo com o seu perfil, traçar ações, estabelecer ali práticas que o ajudem a alcançar os objetivos estabelecidos. Então, o feedback descritivo
como em que você aponta o equívoco de um aluno, seja especificamente ali com relação a um conteúdo, ou seja com relação ao desempenho dele como um todo, e que você mostre a ele o que pode ser feito, o que faltou, para que ele também saiba, né, o que está faltando ainda, o que ele ainda não consegue fazer e que ele precisa desenvolver, é muito mais válido, muito mais pertinente, pensando aí na colaboração para a aprendizagem desse aluno. Então, apenas você colocar ali, classificá-lo como capaz ou incapaz de fazer alguma coisa e não descrever, né, não colaborar com isso, você não está promovendo a aprendizagem desse aluno. E no ensino remoto, Gabi, tem alguma estratégia ou algo que está sendo utilizado para dar esse feedback descritivo durante o ensino remoto? Eu acho que aí vai muito ao encontro com o que a Isadora mostrou ontem, por exemplo, né, das rubricas, ela mostrou até uma das ferramentas que a gente pode fazer essa criação, o próprio Google Forms, que também possibilita, né, e às vezes, num próprio instrumento desse, na própria rubrica, você já tem esse feedback descritivo de certa forma, porque se você esclarece ali para o aluno certinho nos critérios, nos descritores, o que se esperava que ele fazia, e quando ele coloca sim, não, ou mais ou menos, ele já está percebendo onde ele está falhando, né? Então, eu acho que esse tipo de instrumento, e aí convido, né, os que talvez não assistiram, ou para a gente repensar um pouco na palestra da Isadora, é muito válido, e lá nós temos algumas informações com relação a isso, e como fazer, como fornecer esse feedback descritivo. Então, às vezes você nem precisa, como a gente falou muito da questão do tempo, às vezes você nem precisa pegar essa ficha e trazer seu aluno e analisá-la ali minuciosamente. O próprio instrumento, muitas vezes, fornece esse tipo de feedback, e todas essas formas que a gente tem descrito, todas essas plataformas, essas ferramentas tecnológicas, já que pensando que a gente está num contexto remoto, todas essas ferramentas podem promover esse tipo de feedback, essa forma de colaborar aí com a aprendizagem dos alunos. Isso, a Isadora ainda fez um comentário ali agora, a Isadora Moraes do nosso grupo de pesquisa, que uma das formas no Google Classroom é possível, inclusive, salvar os comentários padronizados. Você escreve um comentário e pode salvar, então, para ser usado depois. Eu dei até um exemplo ali mais na frente. Por exemplo, verifique se este parágrafo está coeso. E daí você pode salvar o comentário para usar em outras correções, o que também ajuda os alunos a, então, poderem refazer, né, modificar, então, a sua produção dessa avaliação, dessa tarefa avaliativa. É muito pertinente esse comentário da Isadora, porque a Giovana destacou, né, o que pode ajudar os alunos e nos ajuda também como professores, né, você ter ali essa ferramenta que já possibilite esse retorno imediato, já também nos ajuda bastante, né? Ajuda a otimizar um pouco o nosso tempo nas Com correções, né? certeza. Muitas produções deixam a gente muito sobrecarregado. Bom, então nós já estamos nos nossos minutos finais. Eu acredito que nós não temos mais nenhuma pergunta no chat. Nós gostaríamos, todo o nosso grupo de pesquisa, linguagem e avaliação, nós gostaríamos de agradecer a Gabriela pela fala dela. Foi uma fala muito pertinente, muito importante. Estamos assim nos passos finais do nosso encontro. Foi muito importante falar sobre autoavaliação, avaliação por pares e feedback. Gostaríamos de agradecer a participação de todos que estão comentando, assistindo, relatando as experiências, conversando conosco. Nós tivemos um comentário ali falando que vai ficar com saudades. Nós também já estamos com saudades. Já mal podemos esperar a próxima oportunidade de dialogar sobre avaliação com vocês. Então, eu agradeço muito em nome de todo o grupo de pesquisa e passo para a Gabriela, então, dar os agradecimentos finais para nós encerrarmos. Muito obrigada, Giovana, pela excelente mediação. Agradeço aos comentários, a participação de todos. Tem sido uma experiência fantástica para todos nós. E já aproveito também para convidá-los, né, para a nossa última discussão, no período que será no período da tarde, sobre elaboração de itens para testes. Será apresentada pela nossa querida professora e orientadora
Viviane Furtoso. Então, já estendo o convite de vocês para participarem hoje as duas da nossa última apresentação, do nosso encerramento. Muito obrigada a todos.